Gravando. Olá, bom dia. Tudo bom, pessoal? E aí, sétimo ano? Pronto para mais um dia de aula remota? Nossa, tá muito quente, não é? Tá um pouco quente, mas vamos lá, né? Ó, e hoje nós vamos falar o seguinte, vamos falar sobre o circo no Brasil. Mas eu prefiro também, antes disso, nós falarmos sobre a origem do circo e depois falarmos, né, do circo no Brasil, para entendermos melhor tudo, né? Para tudo tem um começo, então vamos lá, né? Então, vamos preparar para mais um dia e vamos lá. Tudo de bom para vocês, tá? Ó, vamos falar assim sobre a origem do circo, né? Muito tempo atrás eles já diziam assim que o circo, a existência do circo, ele já existia na China, na Grécia, no Egito, na Índia. Mas o circo mesmo, assim, um início assim, um contexto assim, o circo como desenvolveu, assim, foi desenvolvendo com espetáculos, né? Foi na Roma antiga, tá? Até tanto que aqui, ó, foi o Império Romano que o circo desenvolveu-se nos moldes que assemelham o que conhecemos hoje. Ele começou circo, até o nome dele circos, né? Circos vem de círculo, né? É a palavra círculo, mas por quê? Por causa do formato anelar. Aqui, ó, esse aqui foi considerado o primeiro circo, o nome circo, porque esse aqui é o nome, é o Circus Maximus. O nome dele era Circus Maximus, né? O primeiro grande circo que se tem conhecimento foi o Circo Maximus, construído por volta do século 4 a.C., durante a Roma Antiga. Então, o circo tinha muitas atrações, mas naquele tempo era de biga, de gladiadores, né? Aquelas lutas de gladiadores. Seriam como hoje tem as lutas de MMA. Então, naquela época tinha a luta de gladiador, gladiador lutando, simulação de combate, de guerra, né? Como se fosse lutas históricas. Então eles faziam muito isso nos circos máximos. Ainda não é o circo assim que a gente conhece, que tem um leão, que tem um domador, não. Eles usavam animais ferozes, mas era para as lutas corporais com gladiadores, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, eu ampliei mais a imagem para a gente ver aqui, para vermos como era mais ou menos, né? Nessa ilustração aqui vocês podem ver, ó, isso aqui é um evento de corrida de bigas. Então eles usavam os circos máximos também para ter corridas. É como se fosse hoje tem corrida de carro, o círculo, aqueles círculo oval, né? Aquelas corridas tipo de Fórmula 1. Eles utilizavam isso também, as corridas de biga, né? Ó, aqui as corridas de biga. Então, a estrutura tinha capacidade para, né, abarcar 150 mil pessoas e exibia corridas de carruagens, lutas, gladiadores, né, de gladiadores, igual eu falei agora há pouco, e também apresentação com animais ferozes, com pessoas exibindo talentos incomuns. Esses talentos incomuns geralmente era isso, eles lutavam contra animais, né? Às vezes mas é por isso que também daqui é que vem aquele termo pão e circo, porque o imperador na época, quando ele queria deixar o povo, às vezes estava muito furioso com ele, ou querendo fazer alguma revolta, passando dificuldade, o que eles faziam? Chegava com a carroça, distribuindo pão para a plateia, igual está aqui o povo, né? Todo o povo aqui, eles distribuíam pão assim de graça para o povo, e circo, que era o evento dos circos máximos, que era isso aqui. Então aí o povo ficava mais calmo, ou seja, ele abria as entradas, deixava o pessoal entrar de graça e fazia isso. Por isso que às vezes vocês vão ver um termo assim, isso é pão e circo, né? Isso é evento, por exemplo. Fulano fez aqui esse futebol, é pão e circo. Mas é porque o pão e circo era isso, ele deixava o pessoal entrar de graça. Tinha uma época lá e deixava entrar de graça e chegava uma carroça cheia de pão jogando pão pra galera, né? Era para aplacar o povo, para acalmar o povo. É como se estivesse dando assim. Isso aqui era o entretenimento máximo da época, né? O grande entretenimento, né? O que
mais eles gostavam de curtir. Então, os circos máximos, ele é conhecido. Só que o que acontece? Os circos máximos, ele passa por toda essa estrutura aqui, que é os circos máximos, ele passa por um grande incêndio. Então, vai acontecer um grande incêndio. Então, eles são obrigados, com esse incêndio, a fazer uma nova arena. Só que eles fazem uma nova arena um pouco menor, que é o Coliseu, tá? Vocês já viram o Coliseu? Assim, ele, às vezes nós vemos em desenhos animados, né? Quando a pessoa vai fazer uma viagem à Itália, ou mostra símbolos da Itália, né? É o Coliseu romano. Ó. Aqui é onde também... só que os circos máximos, ele é mais velho que o Coliseu. Ele substituiu, né, os circos máximos. Né? Foi no ano 40 a.C., né? E hoje é o Coliseu que substituiu. Então o Coliseu continuou as mesmas atratividades dos circos máximos. Luta de gladiadores, simulação de combate. Eles pegavam assim, por exemplo, uma batalha histórica. Então eles simularam essa batalha histórica. Por exemplo, aqui. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Se vocês podem ver aqui, ó, é o Coliseu. Só que aqui, ó, tem uma coisa interessante, ele tá cheio de água, né? Tá todos os romanos observando. Eu vou dar uma aumentada para visualização. Olha. Tá vendo aqui, ó? Todo o Coliseu aqui, ele tá cheio d'água, né? Por quê? Porque naquela época eles tinham canais, piscinas, que eles faziam assim, ficava seco, mas eles também tinham um sistema lá que eles inundavam de água, ficava igual uma piscina. Para quê? Para simular batalhas navais. Então era um espetáculo gigantesco. Então aqui eles simulavam tanto combate de terra, né? Porque eles podiam desvaziar, tirar essa água e virava um terreno normal, que tinha ali luta com gladiador, luta com leões, simulação de combate, os gladiadores, né? E guerras navais. Então aqui tinha os gladiadores que aqui eles estavam simulando uma batalha naval. Geralmente eles pegavam uma batalha naval histórica de um imperador, ou até uma batalha que o Júlio César, né, participou, aí eles encenavam, faziam tudo isso. Então aqui, ó, tá vendo? Os romanos vendo esse sistema aqui. Então é a origem do circo, assim, do circo como conhecemos. Às vezes, apesar de falar igual no início, tá ali dizendo, começou teve a China, teve, né, outros países, igual aqui, ó, vamos voltar aqui só um pouquinho, que eles falam, ó, na China, Grécia, Egito e Índia, mas o Império Romano é que começou esse estilo, como essa atração toda, né? Ó, os círculos máximos, onde eles faziam as corridas, que pegou fogo, teve um incêndio gigantesco, aquela mega estrutura, né, que ele era enorme. O Coliseu já é grande, só que eles falam que o Coliseu era menor, cabia menos pessoas, ali 150 mil pessoas. E aqui, ó, muito menor, só que eles fizeram atrações de batalhas navais, um monte de coisa, né? Então, apesar de todo esse processo, foi apenas no século XVIII, guardem bem, século XVIII, tá? Que na Inglaterra que os circos ganharam características modernas, como picadeiro, apresentando os tipos de artes circenses, apresentando o tipo de arte circense que conhecemos. Ou seja, somente depois, lá no século XVIII, é que é o circo que nós conhecemos. Tanto que eu coloquei aqui uma ilustraçãozinha, né? O mágico, que tem um palhacinho, que tem um leão, né? Que tem a tenda assim, móvel, né? Que ele monta numa cidade e vai para outra. Então até o nome ganhou o nome circos, né? Do círculo, né? Que é herdado dos círculos máximos, né? Dos circos máximos, né? Círculos máximos. Mas apesar do nome significar realmente círculo. Circo é círculo, né? Por causa dos circos máximos. E também faz uma alusão aqui, ó, complementando lá. Isso aqui é o primeiro circo como a gente conhece, essa imagem aqui, tá? Na verdade, ele não era móvel, né? Ele foi feito no Anfiteatro Real das Artes, lá na Inglaterra, tá? Então, ele foi criado por Philip Astley, em 1768, ó, 1768 por Philip Astley. Eu acho que fala Astley.
né? O pronunciamento, mais ou menos. Nesse anfiteatro havia shows equestres e apresentações com os cavalos. Podia-se ver exibições de malabarismo e palhaçaria, ou seja, palhaços e malabaristas. Mas aqui não era móvel, tá? Eu vou ampliar aqui para vermos a imagem aqui, ela de uma forma melhor. Ó, tá vendo aqui, gente? Vamos dar uma olhada que esse aqui é realmente o primeiro circo como nós conhecemos no século XVIII. Ó. Tá vendo? Ó, aqui você já tem um domador de cavalo, um espetáculo com cavalo, o picadeiro, né, já um círculo, né? Aqui já tem, ó, a banda, os músicos, né? Aqui, ó, com tímpano, não sei, fazendo as apresentações, e aqui os palhaços, ó. Então, ou seja, tudo aqui na ilustração como se tudo estivesse ocorrendo ao mesmo tempo. E as pessoas aqui já olhando. Então aqui já foi o anfiteatro dele, né? Do Astley, que começou mesmo o circo que nós conhecemos hoje. Deixa eu dar uma ajustada. Então, tá vendo? Foi o marco mesmo, foi esse anfiteatro. Apesar de que, ó, vocês veem toda a história do circo aqui começou com os romanos, mas para você ter cavalo, né, essas apresentações mais tipo o engolidor de facas, essas coisas assim. Aqui, ó, o circo no Brasil. O circo no Brasil, ele veio aqui no século XIX, tá? Foi nessa época, veio por causa dos imigrantes. Tinham muitos imigrantes europeus e eles viviam em guetos. Guetos geralmente geralmente é onde é um lugar onde a minoria étnica ou social, né, que vivia confinada. Pessoal assim, sem muito poder aquisitivo, né, o pessoal mais pobre, só que eles tinham a mesma etnia, no caso, os europeus se reuniram, ficaram num lugar mais de um pessoal mais simples, né? Só que eles tinham habilidades circenses. Então começou no Brasil no século XIX, veio o circo com esse pessoal, né? Que veio montando aqui, ó. Aqui é uma foto de 1923 lá em Santa Catarina. Tá? É uma trupe circense, é um grupo de pessoas de circo, né? Uma trupe circense e que eles vieram nesse mesmo molde de condição, ó. Tá vendo, ó? Aqui já é uma equilibrista na bola, né? Aqui já é a foto de um grupo já, ó. Aqui todo o circo no Brasil, isso aqui é 23, né? Mas o Brasil, ele já tinha aqui desde o século XIX, né? Não no século, aqui é século XX, mas o Brasil já vinha no século XIX já, e já tinha muito pessoal ligado ao circo no Brasil. Ó, o circo brasileiro está muito relacionado com comunidades ciganas que levavam uma vida nômade. Os ciganos, gente, geralmente ciganos eles viviam na Europa também, tá? São os europeus quando se referia ali, é isso, é os ciganos, tá? Que levavam uma vida nômade, sempre se mudando de lugar. Havia apresentações ao público com atrações como ilusionismo, doma de animais ferozes. Ou seja, os ciganos aqui no Brasil, os ciganos, eles vieram, também trouxeram a ideia de trazer o circo. Aqui você vê os camelos, os animais assim, animais selvagens, animais incomuns, tipo o elefante, né? Então, leão. Então eles mostravam isso. Então isso dava atração ao público, bastante atração. Então os ciganos também, porque eles tinham uma vida nômade. Nômade é o seguinte, eles vão sempre mudando de lugar. Então você pode notar que o circo geralmente assim, ele fica ali uma semana numa cidade, aí uma semana na outra, ele vai montando e desmontando. Às vezes ele fica ali, dependendo da renda, ele fica até 2 semanas. Mas ali ele fica uma semana ou 2. Aí ele passa para um outro lugar, sabe? Então, o circo, essa é uma herança, até uma influência cigana também, por ele sempre ser móvel assim, né? Então, eles faziam muita atração de ilusionismo, mágica, né? Então, foi crescendo muito assim no Brasil. Aqui, ó, os espetáculos eram feitos sempre respeitando o gosto e interesse dos espectadores. O que quer dizer com isso? É porque cada região de cada país tem um gosto das pessoas. No Brasil, por exemplo, o palhaço
ele é mais assim, ele é mais brincalhão, né? Já o europeu é mais calado, é um humor mais tranquilo, mas o brasileiro ele é sempre mais aquele humor mais explosivo, né? Aquela brincadeira, e dá aquelas gargalhadas, né? Então ele faz faz assim, aqui ó, vamos aqui para ler aqui ó. Por conta disso, o palhaço ganhou uma roupagem diferente do personagem europeu, que lá é mais calado, realiza mais mímicas e possui um humor sutil, ou seja, então ele tinha um humor mais sutil. O palhaço brasileiro ele já é mais, né, mais agitado. Mas por quê? Porque o público clamava por um tipo de humor assim, né? Então eles vão se adaptando de acordo com o humor. E no Brasil foi um palhaço mais, né? Então essa aqui é uma foto do palhaço Piolim, tá? De piolho, eu acho, né? Piolim. Um dos mais famosos do Brasil. Ele nasceu no século XIX. Ele foi um do Abelardo Pinto, né? É um dos palhaços mais famosos aqui. Eu acho que o dia do palhaço é até por causa dele, que o dia do palhaço é comemorado no dia do aniversário dele. Ó, aqui o Brasil, o palhaço já tem característica mais efusiva, muito falante e geralmente utiliza humor sorrateiro. Ou seja, igual eu falei, ele é mais falante, ele vai falando aquelas piadinhas, piada de palhaço, aquele mais agitado, né? Não é tão contido, ele é mais espalhado, vamos falar assim, né? Tô falando de uma forma, ele é mais alegre, né? Os palhaços que fizeram mais sucesso, né, nacional no Brasil foi o Piolim, que é ele aqui, o palhaço Piolim. O Arreli, eu não achei a foto dele aqui, aí eu não trouxe, né? Mas esse aqui é o palhaço Carequinha, tá? Ó, palhaço Carequinha, bem antigo, assim, dos anos 50. Ele morreu com, se eu não me engano, acho que ele morreu com mais de 100 anos, eu acho mais de 90 anos, e ainda estava trabalhando, tá? Tem o Fusarca e o Torresmo. Esse aqui é o Fusarca, esse aqui é o palhaço Torresmo, né? Já são as marcas, esses são os ícones dos palhaços nossos aqui. Esse aqui ficou mais famoso ainda, que é o palhaço Carequinha. O Piolim também é famoso, mas o Carequinha foi ficando mais porque eu ainda vi o Carequinha, o palhaço Carequinha, ainda quando eu era criança, ainda aparecia muito o palhaço Carequinha, né? Então eu lembro muito dele. Ó, o que o circo e o teatro têm em comum? Gente, agora vamos prestar atenção aqui, que essa é a pergunta-chave para resolver os nossos exercícios, tá? Eu já estou falando aqui que é para a gente prestar muita atenção também. Toda a parte foi importante, mas agora é muito importante também que vocês prestem atenção, tá bom? Aí eu vou ler e vou explicar. Eu vou ler direitinho aqui, porque aí a gente já vai partir para a parte dos exercícios, tá? Ó, o que o circo e o teatro têm em comum? Uma pergunta, né? Tanto o circo quanto o teatro são modalidades artísticas, né? Beleza, isso já é um fato deles que tem muito em comum, né? A explicação agora, tá, gente? Vamos aqui que vamos destrinchar, tá? São modalidades artísticas inseridas dentro das linguagens cênicas, as quais são as artes cuja principal matéria-prima para a obra é o próprio corpo do artista, né? Porque arte cênica, quando nós falamos, vem de cinética, que é o movimento dos objetos. Então, você entende o movimento do corpo, né? Tá até aqui, ó. Cinético vem de cinética, o cênico, né? Artista cênico vem de cênica. A área que estuda os movimentos dos objetos e dos corpos, ou seja, tem a ver com movimento. Então, se a gente pensar o teatro, a pessoa vai lá e vai atuar, o ator. Sempre quando você vê atuação no teatro, podemos aqui fazer um paralelo aos filmes, né? Quando você vê um filme, o ator ali, o momento quando você vê um filme e o ator tá ali, ele tá atuando. É como no teatro, ele tá se passando por um personagem. Ali o corpo dele, a expressão, quando você vai ver um bom artista, é quando ele demonstra um sentimento, ou que ele tá triste, ou que ele faz um movimento assim, que só pelo movimento, pelo olhar, você sabe que ele tá triste, que ele tá
que ele passou uma decepção, que ele está decepcionado. Então isso aí é o movimento do corpo dele, a expressão que faz aquilo ali. E no teatro, às vezes, é muito mais ressaltado, né? Muito mais ressaltado porque a pessoa tem que dar uma... É um pouco diferente no cinema, mas a atuação ali, o ensino cênico de cena, né? Ali que mexe com a cinética. E no circo é a mesma coisa, tá? Porque o circo você tem os malabaristas, né? Você tem o equilibrista, você tem as moças também que faz a parte do equilíbrio aqui, né? Você tem um apresentador, mas você tem eles mexem com movimentos do corpo, todos, tudo, né? Então eles têm muito em comum com isso, né? Então, teatro, circo e teatro são muito parecidos nessa questão. Se você passar o palhaço, por exemplo, ele tá atuando. No dia a dia ali, ele tirou a máscara, tudo, ele tá um cara, tá normalzinho. Tanto que muitos eles montam sempre uma historinha, né? O palhaço chega ali, conta um caso, aí chega o amiguinho dele fazendo uma palhaçada, mas ali tudo tem uma historinha, né? Um contexto, né? Então agora nós vamos ao nosso exercício que eu vou ler para vocês, tá? Para vocês poderem resolver também o exercício aqui. Mas esse eu vou deixar para vocês pensarem também, né? Então, pessoal, essa é a nossa semana 3, tá? Aqui do PET. Então, a nossa unidade aqui é sobre o teatro, né? Expressão corporal. Então, vamos recapitular aqui o circo no Brasil. A história do circo no Brasil iniciou no século XIX, viram? Igual eu expliquei a vocês. Foi nesse período que muitas famílias europeias aportaram no país e reuniram-se em guetos, nos quais compartilhavam a vida coletiva e manifestavam suas habilidades circenses. Ou seja, foi aquilo que eu falei, eles eram pessoas de vida mais simples, se organizaram em uma pequena comunidade, que é o gueto. Gueto, quando é isso, é uma pequena comunidade. Eles se organizaram nessa pequena comunidade e nesta pequena comunidade eles compartilharam habilidades circenses e foram ganhar a vida fazendo malabarismo, né? Fazendo mágica, fazendo palhaçada, brincando ali, né? Que eles tinham essas habilidades. Então, no Brasil veio no século XIX, né? Então, vamos para a nossa atividade, tá? Ó, são modalidades artísticas inseridas dentro das linguagens cênicas. Lembra aqui, linguagens cênicas. As quais são as artes cuja principal... As quais são as artes cuja principal matéria-prima para a obra é o próprio corpo do artista? A. Teatro e música. Lembrando que, dando uma dica, né? Música não é dança, tá? Então pensa aí, tem a ver com o corpo. Teatro e circo. Teatro e quadrinhos. Desenho, aqueles desenhos em quadrinho. Tem a ver? Apenas teatro. Isso aqui, pensem aí, não tá difícil, porque tem muito a ver com a nossa explicação, né? Eu também não posso dar tudo muito bandeja, mas tá bem simples, né? Se vocês pegar o que o circo e o teatro têm em comum, tá? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado, tá? Por assistirem a aula. Estudem mesmo, tá? Peguem, dão uma estudada, porque tá simples a história. Eu espero que vocês tenham gostado da história do circo, né? Que vem de círculo, né? Por causa do Circus Maximus, né? Que depois foi destruído e deu lugar ao Coliseu Romano, né? E que depois, na Inglaterra, que veio o circo como conhecemos hoje, né? Então, muito obrigado por me assistir. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem e bons estudos, tá?